Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu me chamo Gabriel Aparício e hoje eu irei relatar para vocês a minha experiência de migração do Windows para o Linux. De uns meses para cá eu vinha vendo notícias de que a Microsoft iria encerrar o suporte para o Windows 10 e com isso eu vinha me questionando como que eu iria usar o meu computador, sendo que ele não suporta o Windows 11. Então, pesquisando mais a fundo e lendo mais sobre o assunto, eu consegui, galera, enxergar no fim do túnel uma salvação, uma luz e a solução para os meus problemas. Era ele, galera. Linux! Pois é, pessoal, Linux foi a escolha que eu fiz para o meu computador. E, bem, eu já conhecia o Linux antes, mas eu era uma pessoa muito leiga, a ponto de achar que Linux era muito complexo, a ponto de que só profissionais da área da tecnologia utilizavam esse sistema operacional. E cai pra nós, eu, como uma pessoa que cresceu usando o Windows, eu posso confirmar de que isso não é verdade. Como eu mencionei, eu cresci usando o Windows. E, na verdade, essa é a realidade praticamente de todo mundo que cresceu usando um computador. Bem, a minha história começou quando eu era bem pequeno, bem pequenininho mesmo, quando eu tive meu primeiro contato com um computador que tinha aqui em casa da Positivo, e nele tinha o maravilhoso e o grandioso Windows 7. O Windows 7 foi o meu primeiro sistema operacional, eu tenho um grande carinho por ele, um grande respeito, praticamente passei a minha infância jogando nele, então ele, querendo ou não, está guardado aqui no meu coração. Consequentemente, usei o Windows 8, que muita gente não gosta devido à sua drástica mudança na interface e também por alguns outros motivos. Também já tive experiência com o Windows XP e o Windows Vista, mesmo sendo um pouco mais antigo, mas já usei. E por muito, mas muito tempo, meu sistema operacional principal foi o Windows 10. Eu digo foi porque ele não é mais. Confesso que no início eu estava com um pouco de receio de fazer essa troca para o Linux, e com um pouco de medo também, mas pesquisando mais a fundo e vendo mais sobre o assunto, eu comecei até a ficar em dúvida de qual distro começar a usar. Muitos disseram que as melhores distros para começar, ainda mais aqueles que vieram do Windows, seria o Linux Mint e o Zorin OS. Querendo ou não, até é engraçado, eu comecei a ficar em dúvida de qual distro escolher. Porque no início eu estava querendo o Linux Mint, mas depois eu comecei a preferir mais o Zorin OS. Então eu fiquei num impasse, porque querendo ou não, eu também nunca botava em prática e nunca trocava de vez o meu Windows 10. Até que, de repente, a minha tia veio aqui em casa e me deu um notebook que não parecia funcionar, ele não ligava de jeito nenhum, e disse que se eu conseguisse consertar esse notebook era meu. Então, como eu sabia de componentes de computador e o básico de montagem de um computador, eu comecei a dar uma olhada. No fim, eu percebi que o único defeito dele era que o disco rígido dele estava corrompido. Quando eu acabei de consertar, eu comecei a pensar, eu posso testar Linux nesse notebook. Foi aí que tudo começou. Depois que eu peguei um pendrive bootável, coloquei nele, foi aí que a mágica aconteceu. O computador viveu para contar mais um dia de vida. Cara, praticamente eu revivi o computador com Linux. Cara, que loucura! O computador parecia velho, o computador parecia inacabado. Mas ele tá aqui, vivo, vivendo, feliz. Que loucura. Vem comigo que eu mostro pra você. Esse seria o notebook que estou me referindo. Ele veio aqui todo sujo, todo encardido. Ele nem bateria tem. O sistema de som dele não funciona mais. E além disso ele tem um risco no meio. Mas pessoas irão dizer que isso é lixo e algo descartável, mas eu, com um pouco de carinho e um pouco de Linux, eu praticamente revivi esse notebook de volta à vida. Bom, pessoal, esse daqui
é um notebook. Como vocês estão vendo, ele está funcionando muito bem. Como eu mencionei também, ele tem essa lista aqui no meio, mas conforme você vai usando, vai mexendo, você nem percebe que ela existe. E olhando um pouco mais embaixo, vocês conseguem ver que eu optei pelo Linux Mint, galera. Pois é, eu optei pelo Linux Mint, eu tô gostando muito dele. Ele é bem fluido, ele é bem estável e ele supre conforme a necessidade, cara. Ele é muito bom. Agora eu estou dentro do meu notebook. Como vocês podem perceber, tá um pouco travado, mas é porque ele não é um notebook próprio para isso. Ele é um notebook antigo e ele não suporta tanta coisa, sabe? Porque vamos dar um Neofet aqui. E, cara, como você consegue perceber, ele tem 4 de memória RAM. Até que é bom assim, mas hoje em dia, para mim, o mínimo para um notebook é 8 de memória RAM. Além disso, a CPU dele não é tão boa. E independente de tudo, eu acabei escolhendo o Linux Mint Cinnamon, porque eu achei ele bem tranquilo, bem bonito até. Estou gostando muito dele. Estou gostando bastante dele. E, cara, a minha transição do Windows pro Linux está sendo muito boa. Está sendo muito proveitosa. Está sendo maravilhosa. Então é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado. Esse vídeo foi mais como um registro / diário para documentar a minha experiência de migração do Windows para o Linux e eu espero ter feito isso bem. Agora eu vou editar esse vídeo, vamos ver como vai ficar. Eu baixei um editor de vídeo aqui no meu notebook e eu espero que funcione legal. Quando postar, eu vou ver se vai ficar legal. Tá bom, gente? Um grande abraço, um grande beijo, espero que tenham gostado do vídeo e valeu, pessoal, é nóis, fui!